Olá pessoal, estamos aqui mais um dia. Eu sou Daniel Juliano, sou executivo de contas aqui da DocNix e hoje eu trago um assunto bem interessante: as principais ferramentas da qualidade. Então a gente vê muitos artigos na internet das ferramentas que existem na qualidade, sabemos que são dezenas, mas eu vou falar das 7 principais que são mais utilizadas no dia a dia. São elas aí o histograma, a ficha de verificação, o diagrama de Chikawa, diagrama de Pareto, fluxograma, carta de controle e ficha de verificação, que também é chamado muitas vezes de checklist. Ok, pessoal? Vou começar falando um pouquinho do fluxograma. É uma ferramenta que cada vez vem sendo mais utilizada, principalmente na construção aí de procedimentos, instruções de trabalho, que antigamente a gente produzia aqueles textos gigantescos, procedimentos com 10, 15, 20 páginas, e hoje vem tendo uma mudança muito grande em relação a isso. A gente sabe que a ISO 9000 inclusive tirou alguns procedimentos que antes a gente precisava adotar e também está popularizando cada vez mais a oportunidade de a gente usar o fluxograma para trazer a informação de forma sintetizada, simples, objetiva e direta. Então, de uma maneira sequencial, gráfica, com uma representação de figuras geométricas, a gente consegue compor todas as informações relacionadas àquele procedimento, àquela instrução de trabalho e até mesmo os famosos organogramas que eram muito utilizados e ainda passam a ser. Ok, pessoal? Aproveito aqui também para, na sequência, falar da carta controle. A carta controle foi criada em 1925, como vocês podem ver no slide, e ela vem sendo chamada também de gráfico de controle remoto da qualidade, ou até mesmo de gráfico de controle, como em outras oportunidades você vai poder encontrar nas buscas relacionadas aí de pesquisa. Essa carta de controle ela é muito utilizada principalmente em CEP, que é o controle estatístico de processos, normalmente admitindo que você tem uma linha contínua, que é aquele objetivo onde você quer chegar, e os limites máximos admissíveis, limites superiores e limites inferiores, controlando nessa carta todas as medições que são feitas ao longo do histórico, e dessa forma você consegue facilmente, de maneira visual, entender se o controle do seu processo está de acordo com os limites máximos e mínimos. Mas lembre-se também, pessoal, podem acontecer os famosos outliers. O que é um outlier? É aquele ponto fora da curva, ou seja, as normas trazem que normalmente na estatística a gente adota um sistema de 95% de probabilidade de abrangência relacionado às medições. O que significa isso? Significa que a gente tem aproximadamente 5% de chance de cair fora dos limites máximos toleráveis. Sendo assim, quando você tem muitas medições e apenas uma a cada 30, 40, 50 medições fora dos seus limites, muitas vezes basta você circular, identificar que é um outlier, que é um ponto fora da curva, e aquele ponto nem sequer precisa entrar no seu controle de estatístico de processo. Você sabe que aquilo lá realmente não faz parte, é um acontecimento eventual, tá legal? Entre outras ferramentas, a gente tem o diagrama de Chikawa, o diagrama de causa-efeito. É um diagrama que foi criado em 1943 e ele também é conhecido como 6Ms, Afinal de contas, a gente trata o método, onde toda causa envolvendo o método utilizado naquele processo é avaliado. A gente trata o segundo M, que é o material, ou seja, que material que eu utilizei durante esse processo? Será que o problema está no material? E aí eu puxo mais um M lá para fazer uma avaliação. Terceiro M, mão de obra, pessoal. O que é mão de obra? É toda causa que envolve o colaborador. O colaborador que dentro do processo é uma ferramenta muito importante. E muitas vezes o problema que acontece está relacionado não só de repente ao método, ao material que a gente falou ainda há pouco, mas também relacionado à mão de obra especializada que você tem na sua empresa. Então já falamos de 3 M's. O quarto M, pessoal, é a máquina, é o instrumento que você está utilizando. Então a ideia do diagrama de Chikawa é você poder pegar todas as variáveis e avaliar. E no caso da máquina não é diferente.
preciso entender qual que é o envolvimento da máquina, dos equipamentos. Muitas vezes a gente chama de setup, né? Sistema de medição, depende muito do que você estiver trabalhando, mas entender que os equipamentos podem também estar trazendo alguns efeitos dentro da sua causa e que você muito bem pode utilizar o diagrama de Ishikawa para identificar cada um desses problemas. Ainda temos a parte da medida, né? A medida é muito relacionada aos equipamentos também, mas toda causa que envolve os instrumentos de medição também pode estar relacionado não só ao M relacionado à máquina, mas também da medição que é feita por essa máquina. E aí a gente vai poder falar também de cálculos estatísticos, dependendo da área que você trabalha, do cálculo de incerteza desse equipamento, que pode trazer algum efeito indesejado. Então, pessoal, uma dica que eu deixo relacionada à parte do quinto M, que é a medida, saiba primeiro comprar os equipamentos que você vai utilizar dentro do seu processo. Isso é muito importante. É a famosa leitura no manual que você vai fazer. Então, antes de comprar cada equipamento, conheça dele, através do fabricante, a exatidão que ele vai te oferecer, né, a precisão que esse equipamento tem. Será que ele tem a resolução suficiente para poder atender aquele processo onde ele será submetido? E é por isso, né, pessoal, que a gente tem que entender o custo e o benefício e saber comprar um equipamento que possa agregar valor à sua medição e ao mesmo tempo não ter um custo, um despendimento financeiro muito grande. Para finalizar, pessoal, o sexto M, que é o meio ambiente. O meio ambiente é a causa que pode acontecer relacionada à temperatura, à umidade, à pressão atmosférica, que pode inclusive trazer variações no quinto M, que são das medições, e no quarto M, que são os equipamentos, as máquinas. Afinal de contas, a gente sabe que a troca de temperatura, a variação de umidade e até mesmo a pressão atmosférica, por exemplo, em balanças, podem trazer um efeito diferenciado nas suas medições. Então, eu mando calibrar meus equipamentos, mas vale lembrar, né, pessoal? Quando você manda calibrar um equipamento, ele vai para um laboratório que normalmente está submetido lá numa condição de 18, 20 até 25 graus, mas muitas vezes você vai usar isso numa linha de produção onde o equipamento é utilizado num país tropical como o nosso e continental acima de tudo, né? Em uma condição de 35, 40 graus. Então a gente precisa estar atento ao manual do equipamento e entender qual que é a curva, a correção que a gente deve aplicar. E para isso o diagrama de Ishikawa é muito eficiente. Bom, folha de verificação, também conhecida como checklist, é uma ferramenta muito utilizada em várias ações. Eu posso utilizar uma ficha de verificação quando eu estiver falando de uma auditoria, né? Então é muito interessante, muitas vezes o auditor, ele cria uma rotina da sua auditoria e usa isso como base para não se esquecer de nenhum tema que deverá ser abordado. A gente sabe que existem auditores que são mais experientes, que pegam a norma na mão e saem fazendo a auditoria, mas nada como você se prevenir, né? Ali você pode colocar já todas as questões que você vai abordar durante os dias de auditoria e inclusive anotando lá na sua ficha de verificação, no seu checklist, tudo que estiver acontecendo, para que depois você possa compor um relatório final, por exemplo. Mas é só na auditoria? Claro que não, né, pessoal? A gente pode usar no setor de recebimento, para você poder realmente checar se aquilo que chegou está de acordo com o que foi dito na nota fiscal. Eu posso usar uma ficha de verificação para controlar qualquer tipo de trabalho. Dessa forma, eu sempre estou alinhado com a expectativa, trazendo dentro do checklist todas as etapas de um processo, seja ele de um lote de uma matéria-prima, posso estar falando de um setor de construção civil, né? Então a ISO 9001 ela é aderente a vários segmentos, então em cada um deles a gente precisa descobrir qual ferramenta é mais adequada. E posso garantir, pessoal, não conheço nenhum segmento que o checklist não seja utilizado. Então fique antenado, trabalhe sempre com o apoio dessa ferramenta, ela é muito importante. Temos também o histograma, que também é conhecido como diagrama de dispersão. Ele é uma ferramenta centenária, ela foi instituída em 1895 e aí a interessante ideia que eu trago é quando usar o histograma,
né? Ou até mesmo o diagrama de dispersão, que qual que é a diferença entre os dois? É um método de visualizar aquela informação, né? Basicamente ela tem a mesma aplicação, só que o jeito de você ver aquele gráfico, aquela dispersão de resultados, que modifica em relação ao histograma e o diagrama de dispersão. Mas onde que ele é utilizado? Ele é utilizado para apresentar dados pelo qual a frequência que alguma coisa acontece é reconhecida. E aí você tem uma forma visual muito interessante de resumir toda a variedade de dados de forma gráfica. Quem não gosta de fazer uma análise gráfica ao invés de ficar lendo um monte de texto? Então é muito importante, hoje a gente tem várias ferramentas de KPI, de indicadores de processo, que você recebe de uma maneira contínua para algumas tomadas de decisão. Então verifiquem, pessoal, o número do produto, a não conformidade e utilizem o histograma e o diagrama de dispersão. Bem, também gosto muito de falar do diagrama de Pareto. Se tem alguma coisa que Pareto deixou de muito essencial para nós, é o diagrama de Pareto, que também é centenário, foi criado em 1897 e eu vejo que muitas empresas acabam não seguindo esse processo, que foi um processo criado por Pareto muito interessante. Por que ele é muito interessante? Muitas vezes a gente olha para um cenário total que a gente tem na nossa empresa, entende que a gente tem 100% de atividades e muitas vezes alguns problemas, não é mesmo? Mas veja bem, se a gente conseguir concentrar em 80% da demanda que a gente quer atingir, pode ter certeza que você não vai passar de 20% dos seus esforços. Afinal, Pareto deixou isso de uma forma bem clara, que os outros 20% que você de repente não está atendendo é aquele que você vai demandar 80% de esforço. Então por que não escolher um esforço mínimo para uma recompensa maior? Depois que você alinhou seus 80% de expectativa, claro, aí tudo bem, a gente vai trabalhar os 20% restantes e buscar a nossa excelência. Mas com isso, Pareto vai poder apoiar muito bem vocês na rotina do dia a dia. Que mais, pessoal? É claro que são muitas as ferramentas. 7 são as essenciais que eu trouxe aqui para vocês hoje. Mas deixo a dica aqui, que a gente tem o PDCA, que é uma ferramenta importantíssima para tratativa de não conformidade. Temos o GUT, que é muito utilizado para tratamento de risco. O 5W2Hs, né, que fala dos 5 porquês e os 2 comos. E aí muitas vezes utilizado também como uma ferramenta de tratativa de não conformidades, por exemplo. Temos o Brainstorming, que é uma ferramenta muito valiosa que a gente acaba dispondo nas nossas reuniões, jogando ideias e depois trabalhando elas num segundo momento. Temos a metodologia 8D, muito utilizada também para tratativas de não conformidade e outros cenários. O FEMEA, que também já foi citado, né, que junto com o GUT, traz uma ferramenta bem eclética para tratamento de riscos e ocorrências. Análise SWOT, que você vai poder analisar o mercado da sua empresa, o risco, entre outras tantas aplicações. O 10 Sigmas, né, que começou lá atrás com 5 e hoje estamos em 10, que também é utilizado em muitas aplicações. Pessoal, deixo essa dica para vocês, lembrando, esteja sempre com o DocNix. A nossa ferramenta possui todas essas soluções e muito mais do que isso para agregar dentro do seu negócio. Muito obrigado.